Gente, aqui estou no evento do Outubro Rosa. Ele é dependente da qualidade do aparelho que está sendo usado para a realização e, lógico, da qualidade do técnico treinado para realizar o exame e do colega, do médico que é especialista e tem informação adequada para rodar esse exame. O que acontece hoje, como o Dr. Bruno citou, é que, infelizmente, mesmo tendo um número de aparelhos aparentemente grande em volume dentro do Brasil, além de mal distribuídos, eles são inadequadamente direcionados para o uso no dia a dia, pois não tem profissionais especialistas em número e disponíveis de forma adequada para os mesmos. O acesso ainda é caro para a maioria da população para se realizar um bom exame. Outra, existe um desgaste natural do aparelho, que quando novo tinha uma resolução muito maior, mas hoje, infelizmente, ele já tem uma dificuldade maior para penetrar o tecido mamário, principalmente mamas de maior volume. Sendo assim, o que eu quero chamar a atenção é, quando você vai realizar um exame, primeiro você muitas vezes é direcionada pelo seu médico para realizar em um local ou dar algumas opções de locais para você realizar, e muitas vezes esse é o motivo. Você quer que você realize um bom exame. Além da mamografia, a gente também tem a ultrassonografia da mama para complementar muitas vezes esses estudos do exame clínico e também complementar a mamografia. Eu vou comentar a seguir que um método não substitui o outro. São métodos complementares que têm indicações exclusivas em cada foco, em cada momento do estudo. Então, tem muita besteira sendo falada por aí, que mamografia dá câncer de mama, que deveria se realizar apenas ultrassonografia. Infelizmente, existem colegas médicos e uma colega muito conhecida no meio do diagnóstico por imagem que não realiza a parte radiográfica e a parte mamográfica, apenas realiza ultrassonografia, e ela divulga em seu site de uma forma muito, infelizmente, desagradável, que a mamografia faz mal para a saúde, usando artigos e estudos lá de 1980 e alguma coisa, que falavam que a radiação em alta dose poderia trazer problemas para a mama com uso contínuo depois de muitos anos. O que já foi desmentido e hoje muito menos verdade ainda, a partir do princípio que os novos mamógrafos eles têm um foco seletivo e usam, devido à sua grande resolução, uma quantidade de radiação muito menor. Se fosse assim, hoje, depois de 2018, os mamógrafos digitais funcionando há mais de 30 anos, nós já teríamos um número de câncer de mama relacionado a isso muito maiores. Sendo assim, nós vamos citar então quando você faz mamografia, quando você faz ultrassonografia, a partir do momento que eu mostrar brevemente para vocês o que é anatomia mamária. Então faça para mim, por favor. Bom, então vamos lá. Então nós temos um seio, e esse seio, fazendo um corte dele, como se fosse olhando ele por dentro, nós vamos ter então a pele, nós vamos ter o tecido adiposo, nós vamos ter os lóbulos, que são lóbulos mamários, que é a verdadeira glândula, que é aqui que é sensível ao hormônio, e é isso daqui que produzia leite. Esses lóbulos se juntam a ductos, quem já fez exame comigo mostra sempre os ductos atrás da areola e do mamilo, e aí esses ductos, por onde o leite sairia, vai passar pela região do mamilo. Então a gente tem tecido adiposo, a gente tem lóbulos, a gente tem ducto, em volta a gente tem pele e tecido subcutâneo, que é diferente desses lóbulos gordurosos, que faz parte da glândula, e nós temos musculatura e a parede. Passa para mim, por favor. Isso, muito bem, aí. Muito bem, essa é a correspondente da mamografia. Então, o que a gente tem na mamografia? Na mamografia a gente tem a pele, que é a imagem linear 7, a mesma lá, clarinha. Aí nós temos o tecido escuro, que é o tecido adiposo. Quanto mais tecido adiposo dentro da glândula, mais você distribui e espalha essa glândula mamária, mais escura fica a mamografia, melhor é a resolução do exame. Agora, uma pergunta aqui, um parênteses. Então se eu tenho obesidade, eu estou mais gordinha, eu vou ter mais gordura na mama?
Num grau muito elevado, sim, mas não é o fator definitivo para definir qual tipo de mama que você tem, que é o que nós vamos mostrar a seguir. Você tem tipos de mama. Então essa mama é chamada de fibroglandular. É uma mama que você tem uma distribuição bem homogênea e de forma distribuída com gordura de permeio, mostrando uma glândula mamária que tem uma maior densidade, que corresponde aos lóbulos. Então os lóbulos estão distribuídos junto com outros ligamentos e outras estruturas de permeio à gordura, espalhando durante a compressão. Essa compressão, como o Dr. Bruno disse, dói? Veja, dói se feito no momento inadequado e se a mama for uma mama densa, como eu vou mostrar para vocês. A maioria das mamas, feito no momento adequado, não dói. Então, como que você deve realizar um exame de mamografia? Primeiro, pós-ciclo menstrual. Então, antes de menstruar, geralmente a sua mama está mais densa, mais endurecida, mais dolorida. O estrógeno acumula líquido nessa glândula mamária, então ela fica mais sensível. Não é a hora de fazer a mamografia. A mamografia é um exame de rotina, um exame de rastreamento, deve ser realizado no momento oportuno. Então, se você sabe que o seu ciclo menstrual, você vai menstruar no dia 30, no dia 5 dias depois de menstruar, na hora que passou aquele fluxo, aquele hiperfluxo, você realiza a mamografia. Esse seria o período adequado de se realizar o exame. Agora, realmente, existem alguns tipos mamários que eles são mais doloridos por causa que eles não têm gordura, são mamas puramente glandulares. A glândula é viva, tem vasos, tem inervação e por isso ela é mais dolorida. Passa para mim, por favor. Então vamos lá, nós temos 4 padrões de mamas descritas para o estudo da mamografia. Existem subtipos, mas esses 4 são os principais. Então, independente de idade, uma mulher aos 40 anos pode realizar um exame e ela já pode ter um tipo de mama adiposa. Observe como você tem pouco tecido branco algo caído. A gente tem a pele ao redor, nós temos tecido adiposo ao redor, mas nós temos lá muito pouco daquele tecido branco, com algumas linhas que são ligamentos que sustentam esse tecido. No entanto, você pode ter então nesse caso uma mama mais fácil de ser estudada na mamografia. Se você tem um exame aos 40 anos dessa forma e um exame aos 41 dessa forma, eu não preciso complementar o seu estudo. Eu consigo ver tudo. E eu consigo ter certeza que não se alterou de um dia para o outro. E aí abrimos outro parênteses. Por que então que o chato de Everaldo toda vez pega e não entrega às vezes a mamografia para algumas pessoas e fala assim, traz a sua anterior, você tem mamografia anterior, traz para a gente. Não é porque eu preciso dela para laudar, porque eu não sei laudar ela, não é por isso. Eu peço porque muitas vezes essa mama, que não tem nada, eu realizo uma mama dessa e tem uma alteração focal, uma simetria. Aqui aparece uma coisinha que não parece um nódulo, mas aparece, não tinha. Eu tenho que ver no anterior. Já tinha aquela alteração? Não tinha? Quando ela não é típica. Algumas são típicas, outras não. Esse tipo de mama, então, é mais fácil de ser estudado. Tipo adiposo, rara e necessidade de complementar o estudo. Essa mama é a mais frequente. É uma mama fibroglandular. A distribuição, ela é homogênea, porém, ela é uma distribuição mais permeada por tecido adiposo. Então, também é muito fácil de ser identificado. A gente consegue com facilidade observar o tecido branco, bem espalhado, e qualquer alteração que puxe esse tecido para um ponto ou para o outro seria identificado na mamografia. Não ficaria nada escondido. No entanto, você pode ser uma mulher que tem muito hormônio e de um fator familiar, vem na sua carga genética, você tem uma mama densa. Uma mama densa é uma mama que não tem gordura de permeio ao tecido fibroglandular, a glândula, o lóbulo. E aí o que acontece? Quando você comprime essa glândula, você não consegue espalhar esse tecido. Esse tecido, não importa se você comprime num eixo ou no outro, você tem áreas de sobreposição, como aquela área mais densa. E aí eu não sou capaz de dizer com certeza se naquela região eu tenho alguma coisa escondida, bem pequenininha ali no meio, ou não. Veja, o objetivo da mamografia principal é identificar lesões que ainda não são palpáveis. É você fazer um rastreamento e conseguir pegar uma lesão antes de 1 centímetro. Porque lesões menores que 1 centímetro, elas têm um índice de cura acima de 90%. Então é isso que a gente quer. A gente já não quer pegar quando é palpável, como o Dr. Bruno mostrou, já aquelas lesões ulcerando a pele. Isso não pode mais acontecer. Isso é uma irresponsabilidade, ou até mesmo, infelizmente ainda, um déficit cultural e socioeconômico daquela paciente que deixa chegar naquele ponto. Aquilo não pode mais acontecer.
No interior de São Paulo, uma cidade que tem acesso à saúde como Novo Horizonte tem, aquilo é um absurdo. Eu vi em Novo Horizonte 2 casos, dos 4 que eu estou aqui. Os 2 eram senhoras de bastante idade. Então elas tinham pouca assistência, moravam sozinhas, a lesão foi aparecendo, chegou naquele casca de laranja, mas não chegou a abrir uma ferida. Mas já estava acontecendo há muitos anos. Ninguém viu. Bom, a partir daqui, a gente pode ter um caso mais acentuado ainda. Seriam mamas extremamente densas. Mamas extremamente densas, elas são muito prejudicadas em sua avaliação na mamografia. E elas devem sempre, assim como as mamas densas, ser complementadas com ultrassonografia. Então, ultrassom é melhor? Não. Então, não preciso numa mama densa fazer mamografia? Preciso. Por quê? Porque não é todo câncer de mama que é nódulo. O câncer de mama ele pode começar com calcificações ductais, formando um padrão anárquico de distribuição de calcificação, que é antes de formar o nódulo. Aqui no Horizonte nós temos 3 casos. Os 3 casos já estão praticamente curados, em fim de tratamento, e eram casos que não tinham nada, a pessoa não sentia nada, mamografia, ultrassonografia normal, e tinham apenas microcalcificações agrupadas. Então, o exame, nesse caso, a ultrassonografia vai complementar o estudo, observando as áreas de maior densidade, se existem nódulos ou não ali de vermelho. Muito bem. Próximo, por favor. Onde eu quero chegar com isso, para vocês passarem as informações adiante? Ultrassom. Mostrei os padrões de mamografia. Aí eu pego aquela mama densa e realizo uma ultrassonografia. Eu tenho músculo, em cima do músculo, tecido branco, até lá naquele pretinho que eu não alcanço, é a glândula mamária. A glândula tem uns risquinhos pretos no meio, são os ductos. E aí eu tenho a pele lá em cima clarinha, o tecido adiposo e todo esse tecido branco em cima do microfone é glândula mamária. Então esse tecido eu consigo espalhar um pouco melhor, estava sobreposto na mamografia. Muito bem, próximo. Vou lá e realizo uma mamografia. Aqui eu tenho apenas uma incidência. A gente sabe que a gente faz 2 compressões em cada mama. A compressão que eu vou mostrar para vocês, questão de tempo, é uma média lateral. Essa compressão média lateral ela é sempre colocada em paralelo com a sua mama adjacente. Então a gente tem a mama direita e tem a mama esquerda. Observe a mama esquerda. Ela tem um padrão de distribuição de tecido que lembra aquele padrão bem espalhado, um tecido fibroglandular. Uma coisa interessante de se saber, a gente coloca desse jeito porque as duas têm que ter mais ou menos o mesmo padrão de distribuição. Elas evoluem igual, elas vão perdendo glândula mamária de uma forma simétrica. As assimetrias são muito discretas. Bom, a partir do momento que eu olho a mama esquerda e eu olho a direita, logo me chama a atenção. Passa um só, vai aparecer uma seta, se eu não me engano. Aí, chama atenção aquela imagem lá na mama do lado direito. Aquela imagem da mama do lado direito, ela não existe na mama do lado esquerdo da paciente no mesmo momento. Isso é uma assimetria. Se na outra incidência mamária, ela também se estiver correspondente, ela em 2 incidências, em 2 eixos, como se fosse um perfil e um axial, ela aparece novamente, ela deixa de ser uma assimetria, ela é um nódulo. Tanto a simetria como o nódulo, pela primeira vez identificados, sempre devem ser avaliados complementarmente com ultrassonografia. Então, primeiro adendo novamente, o que eu faço primeiro? Eu estou sentindo um nódulo, primeiro mamografia. Sem estresse, faz a mamografia, não é uma semana que vai mudar nada, olha o laudo da mamografia, se seu médico não pediu, mostra para ele, ele vai falar, preciso ou não preciso complementar. Complementei o exame. Eu vou lá olhar o que é isso daí então. Isso é um nódulo, mas pode ser um cisto. Se for um nódulo, ele é sólido, ele é cístico, ele é de aspecto benigno, ele é de aspecto maligno. Paus próximo, por favor. E é aí que entra o BIRADS. O BIRADS é uma classificação que todo mundo já viu no seu laudo de mama, que sai lá embaixo, classificação do BIRADS. Existem várias edições, nós estamos na 5ª edição. E o BIRADS, ele vem do Colégio Americano de Radiologia. Nós adotamos, assim como o resto do mundo, essa classificação para tentar, assim, ditar uma conduta mais homogênea para o mundo inteiro. Então, se você pegar um laudo bem feito para uma pessoa que sabe utilizar o BIRADS e levar esse laudo para fazer um novo exame usando aquele comparativo lá nos Estados Unidos, com o meu laudo, ele é capaz de fazer um comparativo
e ele vai entender exatamente o que tem na sua mamografia. Então o BIRADS ele é mundial. E o BIRADS realmente ele ajudou de uma forma geral toda a população, melhorando assim a avaliação dos exames complementares, os controles e a conduta a ser seguida. Então vamos lá, passo o próximo para mim, obrigado. Então a gente tem algumas categorias. O que são essas categorias? A partir do momento que eu vi aquela mama com aquela bolinha lá, eu vou descrever ela. Eu tenho uma lesão, uma alteração, assim, 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 em tal lugar. E aí eu tenho que falar para o Bruno. Bruno, essa classificação, no livro, ela é uma classificação 3, 4, 5 ou 0. E aí eu vou pegar, vou mandar aqui para o Bruno, ele vai olhar, vai ter uma observação, e ele vai falar, bom, com essa classificação eu vou fazer isso, isso ou isso. Então vamos lá. A classificação 0, a gente deve tentar evitar essa classificação 0. Quando você trabalha no serviço de excelência, e é o que a gente tentou, e eu sei hoje que não é fácil fazer isso sempre, você evita essa classificação, porque a classificação 0 é uma classificação inconclusiva. É aquela mama que ela é extremamente densa, tem áreas de assimetria, e eu não tenho um exame anterior para comparar, e eu não tenho estudos complementares anteriores que já me dizem que ela foi estudada anteriormente, esclarecidas as dúvidas, e assim eu poderia comparar e falar, olha, não mudou nada de um ano para o outro. Então aquelas respostas que eu tinha continuam as mesmas. O que a gente faz então? Você veio e faz um exame, dá uma alteração que não é conclusiva. O correto seria eu te chamar, tentar marcar um exame complementar para você e só liberar para o Bruno, já resolvido o problema. Infelizmente, eu tento fazer isso na maioria dos dias, mas eu aprendi que existe uma implicação, infelizmente, econômica nisso. Então existe um viés muito grande de convênio, de liberação, de fazer. Então a gente faz com complemento, a gente faz com cortesia direto. Esse seria o objetivo. Mas em Novo Horizonte, com um volume de 10 manetas, você olha ela nos 2 eixos e não existe nem mesmo calcificações. Ótimo, um ótimo resultado. Peguei a minha mamografia BIRADS 1, ponho debaixo do braço, mostro para o Bruno fala, tá ótimo, tá perfeito, pode ir para casa. Você chega em casa e joga fora. Pronto, você perdeu o principal que você tinha de rastreamento. Você perdeu um exame normal. Um exame normal que vai ser usado para comparar no seguinte e mostrar para mim, olha, ela tinha um exame normal e agora eu fiz um exame que tem uma pequena alteração. Essa pequena alteração parece normal, mas não tinha. E aí eu tenho que tomar cuidado. É assim que a gente descobre as pequenas lesões bem iniciais em menos de 1 centímetro. Usando exames anteriores que mostram para a gente alterações pequenas de um ano para o outro. Lembre-se, a mama, salvo ou tirando as mulheres que fazem reposição hormonal, a glândula só diminui. Aquele tecido branco, ele só diminui ano após ano, ele não aumenta. Ele só aumenta em casos onde tem alteração ou em algumas mulheres, nos casos que fazem reposição hormonal, porém, nos casos que fazem reposição hormonal, aumenta de forma simétrica, bilateralmente. Então é fácil de descobrir. BIRADS 2, desses calcificam, são chamados de cistos oleosos. Então a gente tem vários tipos de calcificações benignas e outras calcificações grosseiras que não querem dizer nada. Então, independente de tudo que eu descrevi lá em cima, se sai BIRADS 2, é um bom resultado. Quando o BIRADS é 2, mas a mama é heterogeneamente densa, geralmente sai uma observação lá embaixo. Devido à mama ser heterogeneamente densa, um estudo complementar ecográfico poderia melhor avaliar essa mama. Então, mamas densas, elas podem ser normais, porém, o médico que é especialista na área, ele já sabe que pelo menos uma vez essa mulher que tem mama densa vai realizar um estudo complementar ultrassonográfico. Isso já na Europa é realizado de rotina. Toda mama densa ou heterogeneamente densa realiza-se pela primeira vez, ou a cada 2 a 3 anos, uma ecografia complementar. Esses 2 exames ficam juntos, e aí no ano seguinte, você chega para fazer a mamografia, eu comparo as 2 mamografias, a do ano de 2017 e a de 2018, e se as 2 mamas densas continuam iguais, eu já sei que a ecografia vai estar igual. Então eu não preciso fazer ultrassom de novo, porque não mudou nada o padrão. Mas eu tenho que ter o filme anterior. Então, não adianta me trazer o laudo eu tenho. Não adianta trazer a pastinha com o laudo. BIRADS 3 é também um BIRADS que geralmente a gente usa mais na ecografia. Quando você vê pela mamografia, geralmente você já complementa na ecografia e aí fica um BIRADS 3 para os 2 métodos. O BIRADS 3 é aquele que, na sua grande maioria, mais de
se eu não me engano, 80% ele é benigno, mas ele tem uma lesão ali que não deveria ter. E aí essa lesão tem que ser acompanhada até que você tenha certeza absoluta, pecando pelo excesso, que essa lesão não vai evoluir para um câncer de mama. Então você já teve PIRADS 3 que mostrou-se ser um câncer de mama? Infelizmente sim, é a minoria, mas tem. Então, na mamografia são calcificações que podem estar aumentando, evoluindo para um padrão de calcificação agrupada, sujeito ao câncer, e no ultrassom, quase sempre são nódulos sólidos, que têm quase todas as características de um nódulo benigno, mas que infelizmente às vezes podem alterar ainda ano após ano. Tem dois tipos de alteração que acontece. Nódulo que a gente fica meio na suspeita. Esse nódulo você tem que avaliar ele de 6 meses. E 2 é aquele nódulo que, mesmo sendo benigno, é a primeira vez que você está vendo ele é sólido e ele pode ser agressivo. O nódulo agressivo nem sempre é câncer. Agressivo quer dizer que ele cresce. Então, tem muitas moças jovens, vocês já ouviram falar de meninas de 20 e tantos anos, que tiraram o nódulo da mama. Muitas vezes esses nódulos são nódulos que elas fizeram em um ano, era palpável. Aí você não tira de cara numa menina de 18 aninhos um nódulo palpável de aspecto benigno. Você faz em 6 meses, esse nódulo cresceu. Você faz em mais 6 meses, esse nódulo cresceu de novo. Pronto, para. O nódulo está crescendo de forma exponencial em menos de um ano. Então ele é agressivo. Ele deve ser retirado, porque senão vai ficar uma cicatriz maior e além de ter uma chance maior para câncer de mama. BIRADS 4 é aquele que você tem certeza que aquilo não é benigno. Você fala, olha, isso aqui não é ainda certeza absoluta confirmada que é câncer, mas isso aqui tem que ser biopsiado. É o contrário, 70% de chance de ser, 30% de não ser. Então BIRADS 4 tem que resolver logo. BIRADS 5 é aquele que realmente é claro de imagem de líquido. Você pega e fala, isso aqui é um câncer de mama. Então, tanto BIRADS 4 como 5, a gente já manda isso para o Bruno, vai virar e vai falar, vamos fazer biópsia. Dependendo do tamanho, vamos fazer a retirada. E o 6 é aquele que a gente nem escreve BIRADS 6, vocês vão ver, porque geralmente é um que já está confirmado. A mulher está fazendo uma mamografia, mas ela já tem uma lesão que já é biopsiada e essa lesão é confirmada um câncer de mama. Próximo. Então nós temos lá aquela lesão e você chega para mim para fazer um complemento. Essa lesão, olhando assim, eu não sei o que é. Eu tenho uma desconfiança se você tem exames anteriores. Se você tem um exame anterior do ano passado que não tinha isso e isso apareceu agora, eu já fico um pouco preocupado. Falo, poxa vida, desse tamanho, com essa densidade. Alô? Isso aí é um nódulo sólido ou é um nódulo cístico? Um cisto, um ducto com água. E é para isso que serve a ultrassom principalmente. Passo próximo. Isso é um cisto. Você tem a glândula branca, você tem o músculo, você tem uma bolinha bem definida, com contorno regular, parece uma bexiguinha com água dentro. Dá para ter certeza? Dá. Pelo ultrassom você tem certeza absoluta, é um cisto, não é um cisto mamário, não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. Deixa ele aí, ele vai ficar quieto, a não ser que ele esteja determinando uma pressão muito grande na mama, que ele esteja determinando alguma alteração inflamatória em volta, senão você não tem que mexer. Fica de memória e de lembrança para casa. 1. Tem que guardar os exames anteriores. 2. O histórico é importante. Se você fez alguma cirurgia, conte o porquê. 3. Tem antecedente na família, principalmente parte materna, tia, irmã, avó, isso é importante, né? E 4. Mamografia começa a partir dos 40 anos. Aê, uma salva de palmas, muito bonito. Muito obrigado, doutor Everaldo. Também agradecendo a secretária da Saúde, Marcela Giroto. Muito obrigado ao doutor Everaldo Grégio Filho, doutora Taluana Jamel. E também agradecendo a doutora Evelice Siqueira, nutricionista. Nosso muito obrigado, colaborando e agradecendo o nosso evento, o projeto Outubro Rosa, Novo Horizonte 2018. Uma ótima noite a todos, bom lanche e até